Diz assim a palavra do Senhor: tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saindo, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O texto de 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, está falando sobre um moço que servia ao homem de Deus. Este homem de Deus era o profeta em Israel. Seu nome era Eliseu, servo do Deus Altíssimo. E nesta oportunidade eu quero compartilhar com os ouvintes o seguinte tema para a nossa meditação: o que fazer quando nós não sabemos o que fazer? É uma pergunta e queremos então, através do texto base, meditar em alguns pontos que eu elenquei para a nossa reflexão. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, em primeiro lugar, devemos ter em mente que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, nós temos um livro sagrado, um livro inspirado, um livro que tem os registros dos atos de Deus para com o homem e assim também simultaneamente os atos dos homens em relação à sua vida com Deus. E nós podemos observar que nos últimos dias muitos têm dado opiniões diversas sobre a Bíblia Sagrada. Mas eu quero lembrar nessa tarde de que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Já há algum tempo costumaram a passar a dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. E em um dado momento, em outro momento, de que a Bíblia se torna a palavra de Deus. Isso são pensamentos de teólogos para dar respostas às demandas das épocas em que o mundo passa por situações que exigem respostas essas que muitas vezes está além da capacidade humana. Mas a Bíblia, ela tem resposta para as indagações da nossa fé. Com certeza, nós continuamos crendo que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. E tendo a Bíblia Sagrada como palavra de Deus, nós podemos observar que existem textos que falam profundamente ao nosso coração. Quando me deparo a um texto semelhante a este, eu começo a observar o agir de Deus na nossa vida. Assim como Deus agiu em vidas no Antigo Testamento, também no Novo Testamento. E até hoje, Ele continua agindo na vida de todos aqueles que nele crê. Não é diferente, porque até mesmo o autor aos Hebreus, ele diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. Ele será o mesmo. Deus é um Deus imutável. Deus não tem variações. Ele é o Senhor. Ele é o Deus eterno. É o Deus vivo e verdadeiro. É o Deus criador dos céus e da terra, dos mares e de tudo que nela há. Pois este é o Deus que nós servimos. É o Deus que inspirou este livro. É o Deus que sempre procura resgatar a alma perdida. E eu creio que nesta tarde não foi por um acaso que você está ligado, está sintonizado nesta rádio 88 FM. E o texto a qual nós acabamos de ler fala de um profeta
um profeta na terra de Israel. Como é bom nós podemos contar com o homem de Deus, porque temos a certeza de que Deus sempre terá uma palavra para falar ao nosso coração. Deus sempre tem procurado o homem para que possa então dar uma direção, dar instruções e ele poder ser bem-sucedido em situações diversas. Nós vamos observar que diante de uma situação em que este moço, o servo do homem de Deus, estava ali observando após acordar de manhã cedo e levantar, e saindo, observa que a cidade de Dotã, que era a cidade onde residia o profeta Eliseu, estava cercada de um grande exército, pois o rei da Síria havia guerreado contra Israel para tentar contra os eleitos de Deus. E nós vamos então observar que este moço, ele, ao ver este grande exército, ele exclamou: "Ai, meu Senhor!" e pergunta: "O que faremos?" Esta exclamação revela de que este moço, ele estava com seus olhos fitos numa realidade. Realidade é essa que muitas vezes nós não podemos fugir, porque elas são inevitáveis. Mas quando nós olhamos para uma situação como deste moço, até mesmo tememos. Este moço, ele, ao ver este grande exército, ele tem um sentimento que mexe, que aflora a sua natureza humana, de tal maneira que ele passa até ser dominado por um instante por aquilo que estava para acontecer. Não aconteceu, mas previa de que ali era o seu fim, pois sabia que o exército estava ali para tentar atingi-los. E ele então, na sua preocupação, que é algo natural do ser humano, se preocupar em situações parecidas como essa, ele então tremeu, mas ele estava diante do homem de Deus, o servo ungido, o profeta do Senhor estava presente ali, porque a razão do exército da Síria ter cercado a cidade de Dan para capturar este homem de Deus, é justamente porque ele era um homem usado por Deus, era um profeta, e tudo o que ele dizia ao rei de Israel era para dar escape e livramento ao seu povo, pois muitas vezes o exército da Síria, eles criavam emboscadas para o povo de Deus, para a nação de Israel, mas Deus sempre usando o homem de Deus, Eliseu, para que assim eles não fossem pegos em uma emboscada. Deus sempre dando livramento ao seu povo, porque poderiam contar com um homem de Deus, servo do Senhor. E o rei da Síria, muito injuriado, ele não sabia o que estava acontecendo, mas ele pensava, suspeitava de que alguém que estava infiltrado no exército dele estava a favor do rei de Israel. Mas um oficial disse: "Não, meu senhor, não tem ninguém como espia entre nós. É porque lá em Israel tem um homem de Deus chamado Eliseu, é um profeta que revela tudo ao rei de Israel, o que acontece aqui no secreto. Ele revela, é o Deus deste profeta,
é o Deus que revela o oculto e o escondido. Ele que é usado por Deus para falar ao rei de Israel, para não caírem nas ciladas que nós comumente costumamos preparar para eles. Mas o servo do Senhor, ele, quando está na presença de Deus, ele é um instrumento usado pelo Senhor. E eu quero nesta tarde também ser aqui uma voz, a voz de Deus para a tua vida, para que você seja abençoado, alcançado, afetado pela graça do Senhor. Talvez você possa estar passando por uma situação muito difícil e que não vê saída. Mas o salmista, a certa ocasião, ele diz, Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que bênção! Podemos contar com Deus que nos socorre através de homens. Deus salva o outro homem através do homem. Muitas vezes pensamos que Deus, ele vai fazer as coisas sem contar com o outro, para demonstrar que o seu amor se manifesta não somente de uma via vertical, não, mas também de uma via horizontal, uma via entre os irmãos, uma via entre pessoas, para que a glória de Deus possa se manifestar. E não foi diferente entre essa relação do moço com o profeta Eliseu. Deus, então, quando mostra para aquele moço, quando Eliseu faz uma oração, Senhor, abre os olhos deste moço, para que ele veja, para que ele possa entender de que o Senhor continua sendo o guarda de Israel. Eu quero pontuar aqui que muitas vezes a primeira coisa é que nós estamos despertos fisicamente. Estamos atentos, estamos diante de realidades e que elas não podem ser espiritualizadas. Elas são de fato concretas. Nós vemos que são ameaças que podem nos atingir, mas não podemos estar adormecidos na fé. Podemos estar despertos, atentos às realidades, sim, mas não podemos esquecer que além das realidades físicas que nós vivemos, há uma outra realidade que é tanto quanto real como a que nós vemos pelos olhos físicos. É a realidade espiritual, é a realidade a qual nós, como servos de Deus, passamos a viver quando nós acreditamos e temos fé na palavra de Deus. Porque realmente sem fé, como diz o autor aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos vivendo num mundo de muita correria, apesar de toda a tecnologia, de toda a facilidade. Muitas vezes nós não encontramos tempo, mas a grande verdade é que os nossos olhos muitas vezes só estão direcionados às realidades que impulsiona para satisfazer as necessidades, os desejos e muitas vezes os caprichos, e esquecemos de nos alimentar, de avivar-nos cada vez mais. Olha, eu quero lhe fazer uma pergunta nessa tarde. Já tem ido nessa semana ao culto da tua igreja? Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra de Deus? Há uma importância enorme de ter uma vida de oração. Jesus, então, ensinou seus discípulos a ter uma vida de oração, porque sem oração, sem estar em comunhão com Deus, essa relação vertical, é impossível nós conseguirmos enxergar
além das realidades concretas, físicas. Precisamos manter a nossa vida de comunhão, de um relacionamento com Deus mais profundo e também com os irmãos, porque é através deste relacionamento também horizontal que nós vamos ver as respostas de Deus, porque Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer nos usar através de uma palavra que o Espírito Santo há de nos conduzir, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, ela é apta para saber qual é a intenção dos corações, é a palavra do Senhor. Então a importância de ter uma vida de oração, de ter uma vida de comunhão através da palavra de Deus, para que nós possamos então exercer a nossa missão ser cumprida e assim ver os frutos do nosso trabalho. Nós podemos ver que o moço, ele exclamou e perguntou ao homem de Deus, e o homem de Deus, aquele que está em comunhão com Deus, ele tem visão de Deus, e ele então fala para aquele moço que não estava vendo a não ser uma realidade que estava diante dos seus olhos. E o profeta disse: olha, não temas, porque maior é aquele que está conosco. Maiores são o exército que está aqui presente, que ele não estava vendo. Então Eliseu fez uma oração. Olha a importância da oração. Eliseu fez uma oração e pediu: Senhor, abre os olhos deste moço para que ele veja. Então o moço, ele, ao perceber que acima do exército dos inimigos de Deus, dos exércitos do rei da Síria, estavam os exércitos do Deus Altíssimo. Ele viu carros e cavalos de fogo. Meu Deus, que coisa tremenda é poder contemplar as maravilhas de Deus. Talvez você esteja olhando agora para as realidades, talvez não está encontrando, não está vendo o que está além delas, mas eu quero te convidar nessa tarde para começar a contemplar as maravilhas de Deus que está além das realidades. Não estou dizendo para fugir das realidades, não estou dizendo que nós vamos espiritualizar ou ignorá-las, mas nós temos a certeza de que além das realidades existe uma outra realidade que é tão real quanto a nós estamos vendo, e nós podemos então dizer para Deus: Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá descanso. Quando nós vemos esta outra realidade pela fé, nós encontramos sossego para a nossa alma. Quando nós lemos lá em Êxodo, no capítulo de número 14, nós vamos ver quando Deus fala ao povo de Israel que está diante de uma situação difícil. Faraó com seus exércitos perseguia o povo de Israel, e diante deles estava o Mar Vermelho. E o Senhor usa então o seu servo Moisés para dizer: aquietai-vos e vede o grande livramento do Senhor. Era uma realidade, mas uma outra realidade estava acima dela, que é a realidade a qual eu quero te convidar para tomar hoje posse da tua bênção, de que ela está por vir. Não se precipite, não tome decisões sem a orientação de Deus, sem pedir a Ele: Senhor, abre os meus olhos, o que fazer diante dessa realidade, o que fazer quando não se sabe o que fazer. É orar, a importância da oração. Eliseu orou e o moço passou então a enxergar. O segundo ponto também é que as circunstâncias parece que são maiores do que Deus. Talvez você só está focando a visão nesta circunstância que lhe aflige e que lhe amedronta. Mas Deus é maior. Deus é maior do que tudo. E esta é a vitória que vence o mundo. É a nossa fé. É a nossa fé em Deus. É a nossa fé na palavra do Senhor. E crer
na mensagem, crê na voz profética, crê nos seus profetas, crê nos mensageiros do Senhor e prosperareis. É crendo na mensagem e você será bem sucedido. Você vai ver que foi somente um susto, um momento. Talvez você já esteja vivendo uma situação que já está se alongando há muitos anos e talvez já tenha dito, não tem mais saída, não tem solução, é impossível. Eu quero lhe dizer que não importa o tempo, o que importa é o tempo de comunhão que você vai ter diante dessa situação, porque o tempo nos leva então a nos levar para um terceiro ponto que eu quero compartilhar, que é clamar o nome do Senhor, que é viver uma vida de oração, porque talvez Ele não te livrou desta situação ainda, mas Ele quer te livrar na situação a qual você está vivendo, nessas circunstâncias difíceis que você está passando. Saiba de uma coisa, Ele está contigo, meu querido. Deus, Ele é Senhor, o Deus Emanuel, o Deus que se fez carne, habitou entre os homens e hoje está conosco através do Espírito Santo que habita em nós. É a presença do Senhor e podemos contar com além da presença do Senhor com os anjos de Deus, porque o anjo do Senhor, ele acampa-se ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda. E que também em 1 João capítulo 4, versículo 4, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Meu Deus, como é bom ter vida de oração, como é bom ter uma vida de leitura da palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, receba a graça do Senhor, porque talvez você tenha feito muitos esforços, mas eu quero lhe dizer, deixa Deus operar na tua vida, deixa Deus trabalhar, deixa que Ele tome a frente desta situação, confia no Senhor, como diz o salmista, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam, mas estão firmes para sempre. É a fé, é ter fé, tenha fé, meu irmão, que tudo vai dar certo. Tenha fé de que esta realidade, ela não veio para dar fim à tua existência, mas é para te provocar, para você clamar, orar e continuar orando. Talvez você já tenha até indagado, mas eu já tenho orado tanto, eu já fiz campanha, já subi ao monte. Pois eu tenho uma palavra para lhe dizer. Primeiro, nós precisamos observar qual é o propósito de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 12, Paulo, o apóstolo aos gentios, ele orou ao Senhor pedindo, Senhor, tira-me este espinho na carne. E ele orou e na terceira vez Deus deu a resposta. Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E tudo isso era para que ele não viesse se ensoberbecer, porque Deus nos conhece. Deus conhece a nossa natureza, Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Antes que a palavra viesse à nossa boca, Ele já conhece, Ele sabe de todas as coisas. E nós, muitas vezes, queremos entender muito, questionamos muito e até reclamamos. Mas o que nós precisamos é crer, confiar e continuar a nossa trajetória, a nossa caminhada, porque são muitos que estão conosco do que estão com eles, que se levantaram. E agora nós temos a oportunidade, talvez nessa manhã você ainda não orou, talvez levantou no corre-corre, não deu tempo, mas eu quero te convidar daqui a pouquinho para nós orarmos. Você vai ter esta oportunidade de orar conosco, saber que Deus é o Senhor, porque foi Ele que nos fez como ovelhas do seu pasto. Que maravilha! O que fazer quando não sabemos o que fazer? Então, esses 3 pontos importantes, que nessa tarde o Espírito de Deus continue falando ao teu coração
e nós possamos ver a sua glória, o seu poder e a sua unção. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar derramando a sua graça e o seu poder. Deixa ele trabalhar, deixa ele tomar a frente dos teus negócios. Confia ao Senhor os teus projetos, na certeza que haverá prosperidade em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.